O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Notícia do domingo passado, dia 4 de fevereiro. Parisienses aprovam medidas mais duras contra carros grandes. É a lei anti-SUV. Isso, a lei anti-SUV, né, Sport Utility Vehicle, e em plebiscito, tá, em referendo, melhor dizendo, os parisienses aprovaram, tá, por larga maioria, o voto do sim, tá, para medidas mais rígidas para proprietários de carros grandes. Tá? Dentre as medidas estão uma velocidade máxima menor na região do centro, tá? E valores de impostos mais caros e também valores de estacionamento mais caro. Tá? Então é o seguinte, um carro grande para ficar estacionado na região central da capital Paris por 6 horas vai custar 225 euros, o que vai dar aí mais ou menos R$1.200. Sim, R$1.200 de estacionamento. Tá? Essas medidas muito provavelmente serão contestadas na justiça depois, né? Você tem um debate hoje, inclusive teve, né, um debate inclusive na televisão francesa sobre a justificativa, a legitimidade melhor dessas eventuais medidas, já que o comparecimento eleitoral nesse referendo foi bastante baixo. Tá? Apenas 5,7% dos eleitores parisienses se apresentaram e desses 54,5% votou a favor da medida. De qualquer maneira, considerando que estamos falando de uma das principais cidades do mundo, uma das cidades mais conhecidas do mundo, que vai sediar os Jogos Olímpicos em breve, né, certamente é um tipo de discussão que também vai repercutir, reverberar e ser exportado por outros locais. Né? Gostaria que São Paulo. Pois é, né? Mas acho muito difícil. Né? São Paulo já não tem, né? Você tem resistência, inclusive, sobre aquela ideia, né, de pedágio urbano, né, que você tem em Londres, por exemplo. Eu vou ser meio babaca agora, mas tem uma cidade que fiquei mais espantado ainda com o tamanho dos carros, que foi Nova York. E assim, a gente está falando de Nova York, a gente não está falando do interior dos Estados Unidos. Cara, parece que lá é proibido um carro ter um tamanho razoável. Lá não existe o carro hatch, por exemplo. Lá é tudo SUV, é tudo picape, tudo furgão, é bizarro. E isso porque é uma cidade que a cultura do carro não é tão forte assim. Isso, né? E o estacionamento lá é caro pra caramba. Tá? Também tem essa. A gente vai aproveitar e passar por algumas notícias europeias aqui, meu caro Matias. Começando pelo fato de que no último sábado, dia 3, tivemos uma manifestação salazarista contra a imigração e a islamização em Portugal. Porém, apenas cerca de 200 pessoas participaram do ato. Já na Espanha, grupos feministas estão criticando a nomeação do país para o popular Eurovision, né, que já comentamos aqui, certamente vamos comentar de novo em breve. Por quê? Porque o grupo, né, que vai participar, na verdade, é uma dupla que se chama Zorra, que nem o antigo programa de humor zoado que tinha no Brasil. Só que Zorra é em alguns locais na Espanha utilizado como um termo ofensivo para mulheres, né? Um termo análogo à prostituta, né? Em algumas regiões, e por isso alguns grupos feministas estão questionando a indicação
e pedindo até mesmo que o governo eventualmente se pronuncie e intervenha, já que as candidaturas elas são apoiadas sempre, de praticamente todo o Eurovision, né, são apoiadas pelos Ministérios da Cultura, que ajuda a subsidiar as produções e as viagens, então tem essa discussão também. Lembrando que Zorra é o feminino da raposa, né, no caso, na língua espanhola, e a Espanha que tem, né, outros episódios, né, relativos ao Eurovision bem marcantes, né, como por exemplo o caso do Juan Manuel Serrat, que foi, né, vencedor da classificação do seu país, mas não pôde cantar em catalão porque ainda era a ditadura franquista, né? E você tem que cantar nos idiomas oficiais, né? Ou em inglês. Tem muita gente, inclusive, que canta em inglês para tentar conseguir, né, um alcance maior. De lá nós vamos para os Países Baixos, meu caro Matias, onde o Geert Wilders, né, o líder da extrema-direita que ficou em primeiro lugar nas últimas eleições, ficou um pouquinho mais longe, né, de se tornar o novo primeiro-ministro do seu país, já que o partido do Novo Contrato Social, né, que na época a gente, né, comentou aqui nas eleições, é o partido, né, aquele que usa aquele discurso, né, de nem de direita nem de esquerda, para frente, né, um partido sem ideologias definidas, enfim, o partido abandonou as conversas de formação de uma coalizão. Tá? Então, agora, a única oportunidade que resta para o Geert Wilders é um eventual governo de minoria, né, muito frágil no parlamento. E, a partir de agora, ele começa, inclusive, também a correr contra o tempo, né, porque daqui a algumas semanas, se ele não conseguir formar uma coalizão, vão dar a chance para o segundo colocado das eleições, e aí nós temos aquela possibilidade daquela frente ampla, né, que nós mencionamos aqui no programa. Depois, na Hungria, a Comissão Europeia afirmou que vai entrar com novas ações legais contra o governo húngaro, tá, devido ao que a Hungria batizou de Lei da Soberania, né, que na verdade seriam políticas frontalmente contra os pilares da União Europeia, né, e que seriam também violações do princípio democrático da Carta da União Europeia. Notícia da segunda-feira passada, dia 5 de fevereiro. Inteligência artificial ajuda a ler pergaminho enterrado quando Vesúvio entrou em erupção. Diversos pergaminhos, né, que ficaram enterrados e estão com a parte exterior queimada, né, que foram encontrados em Pompeia por conta, né, e ficaram nessa condição, obviamente, né, devido à erupção do Vesúvio no ano 79. Nós tivemos, a gente comentou um tempo atrás, né, do projeto que, inclusive, acho que a Tupá estava aqui com a gente naquela ocasião, da leitura desses pergaminhos com a ajuda de inteligência artificial, né, e eles serem mapeados, né, de maneira 3D, né, sem você precisar abrir o pergaminho, sem você precisar sequer encostar nele, até porque se a gente olhar a foto, tá, considerando, por exemplo, eu e o Matias, a gente é formado em história, mas a gente não é especialista em papiro, não somos arqueólogos. Se você olhar a foto, você vai pensar que é um objeto queimado. Você não vai nem dizer, isso aqui é um pergaminho, isso aqui é um texto. Tá? Uma pessoa leiga, que não é dessa área muito específica, nem perceberia que é um pergaminho. Então você teve esse processo de mapeamento, né, deles por fora, e a leitura, né, foi feita agora via inteligência artificial. E agora, essa semana, publicaram, né, os vencedores, inclusive, do projeto Vesuvius Challenge 2023, né, que foi o primeiro grupo que apresentou os primeiros resultados de leitura com a ajuda de inteligência artificial. Então, assim, primeiro, a equipe vencedora, que vai inclusive receber uma bolsa de $700 mil, é formada por Youssef Nader, Luke Farritor e Julian Schillinger. Tá? No caso, o Youssef Nader é um estudante de PhD egípcio em Berlim,
Tá? O Luke, Luke Farritor, ele é de Nebraska e ele é estagiário na SpaceX. E o Julian Schillinger é um estudante de robótica em Zurique. Só que uma coisa interessante, meu caro Matias, é agradecer ao nosso ouvinte Bruno Messias, que trouxe essa informação pra gente. A equipe que foi em segundo lugar é uma equipe brasileira. Tá? Uma equipe da Física Computacional da USP de São Carlos, tá? Formada, dentre outros, pelo Leonardo Scabini, pelo professor Odemir Bruno, pelo Elian Rafael Dalprá, espero que a pronúncia esteja correta, o Sean Johnson, o João Vitor Brentigani Torezan, Daniel Baldin Franceschini, Bruno Pereira Kelme, Marcelo Socol Gris e novamente o professor Odemir Martins Bruno. Então parabéns a todos eles, todos envolvidos, e inclusive depois que passar esse período, né, de carnaval e tudo mais, a gente inclusive, quem sabe, marca um papo aí para conhecer um pouquinho mais esse processo, falando inclusive como interessados em história. Também no começo da semana, Rei Carlos III está com câncer, segundo informe do Palácio de Buckingham. O rei Carlos III, ele recentemente fez um procedimento ligado a um problema de próstata. O comunicado do Palácio de Buckingham, entretanto, não anunciou se o câncer seria um câncer de próstata, enfim, qual tipo de câncer seria. Pouco depois do anúncio, ele foi visitado pelo príncipe Harry, né, pelo seu filho Harry, que mora nos Estados Unidos, que já não é mais príncipe, inclusive, né? E que virou um problema social nos Estados Unidos. Pois é, imigrante, né? Imigrante desempregado, né? Um absurdo isso. E, enfim, então tivemos esse anúncio, né, de que o rei Carlos III está doente com câncer, porém, repito, não foram dados detalhes sobre tratamento, sobre gravidade, etc. Então qualquer pessoa que for ficar fazendo conjecturas, inclusive do impacto político disso, são apenas conjecturas, tá? Informação mesmo é muita pouca coisa. Mas do jeito que os ingleses gostam de apostar, já deve estar rolando aí uma cotação, né? Já deve ter cotação para caso ele seja afastado, se ele sobreviva. Exatamente. Ou não, enfim. E falando em aposta, né, o Rishi Sunak apostou 1.000 libras com o Piers Morgan, né, aquele jornalista babaca, em relação ao sucesso do plano dele, né, de deportar pessoas que pedem asilo político no Reino Unido, de serem enviados para Ruanda, né? Muito de bom gosto, eu acho, inclusive. É uma coisa meio... Como é que é o nome do jogo do Lula lá? A série coreana? Round Six. Round Six, né? Do tipo, olha só, aposto com você que essas pessoas em situação de vulnerabilidade vão se ferrar. Né? É basicamente isso. E no Reino Unido não tem a ver com aposta, tem a ver com leilão, nesse caso. Foi leiloado por $1.780, o que vai dar aí mais ou menos R$8.800, um limão. Aí alguns às vezes podem pensar, poxa, é um limão muito raro, um limão muito específico. É um limão de 285 anos. Se a vida te dá limão, você leiloa ele depois de 200 anos. Ele foi encontrado dentro de um móvel, tá? Que estava guardado, enfim, um móvel histórico, tá? Que não é uma geladeira, pelo visto. Não era uma escrivaninha. Ele estava numa gaveta. E o móvel foi leiloado por $40 e o limão por 1.780. E o limão estava escrito, tá? Estava escrito na casca do limão, com uma letra cursiva bonita, inclusive, tá? A pessoa escreve num limão melhor do que escreve num papel. Dado por Mr. P. Lufranchini, 4 de novembro de 1739, para a senhorita E. Baxter. Então, assim, como usa Mr. para uma senhorita, na minha cabeça eu criei uma fanfic de que o cara, ele colheu um limão
Ele escreveu no limão e ele deu um limão escrito em cima para a mulher que ele estava cortejando. Porque ele não sabe como cortejar uma mulher. Então ele deu um limão para ela. Nem fez um poema. Não, o limão. Amor, você é bela como um limão. Não tinha nem caipirinha para ele tentar fazer um... Enfim, é isso. Responda aí, nossos ouvintes. Você daria um limão para galantear uma pessoa? O que você faria se uma pessoa te desse um limão como galanteio? Não, e como usar limão num chaveco? Como usar um limão num chaveco? Não sei. Notícia da terça-feira passada, dia 6 de fevereiro. Não usar máscara contra a Covid-19 não é um direito de liberdade de expressão, segundo um tribunal dos Estados Unidos. A gente vai ter 2 momentos aqui de notícias dos Estados Unidos, essas agora mais gerais e outra ligada às eleições. E muitas pessoas, né, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, durante a pandemia, mas não só durante, falavam, não uso a máscara porque é meu direito, eu tenho o direito de não usar máscara porque é liberdade de expressão, não sou obrigado a usar máscara. E o que aconteceu? Durante a pandemia, residentes da região de Nova Jersey, mais especificamente de Freehold and Cranford, se recusaram a usar máscaras protetoras durante encontros da administração escolar da região. Essas pessoas, na época, elas foram detidas, né? Porém, elas afirmaram que não estavam usando máscaras porque era o direito delas, tá? Isso ocorreu no início de 2022, tá? Quando as máscaras ainda eram obrigatórias no estado. E aí você teve, né, uma queda de braço entre essas pessoas e as autoridades no judiciário, e aí agora uma corte federal de apelação, tá? Ou seja, não é um juiz de primeira instância, o caso já estava na justiça, uma corte federal de apelação disse que não usar as máscaras não era uma questão de liberdade de expressão. Tá? Abro aspas. Uma questão que acompanha processos como esse é se a primeira emenda dá o direito de recusa do uso de uma máscara protetora como requerido por ordens válidas de segurança sanitária ordenadas durante uma emergência de saúde pública reconhecida. Como todas as cortes que abordam esse assunto, concluímos que não há ligação. Pessoas céticas são livres para, e assim fizeram, manifestar sua oposição por diversos meios, mas desobedecer um requerimento de uso de máscaras não é um deles. Uma pessoa não pode, por exemplo, se recusar a pagar impostos para expressar a sua crença de que imposto é roubo. Nem pode se recusar a usar um capacete de motocicleta como um protesto contra uma lei estadual requerindo isso, né, que requira o uso de capacete. Ainda falando em outras notícias dos Estados Unidos, meu caro Matias, né, no último domingo, dia 4, em Las Vegas, nos Estados Unidos, o Joe Biden estava discursando, né, em um evento de campanha, tá? E ele estava ali contando, né, sobre o seu governo, sobre a reunião do G7, e aí ele disse que o Mitterrand da França perguntou para ele e perguntou por quanto tempo os Estados Unidos estão de volta, né? Para quem não sabe, o Mitterrand, né, foi presidente da França, né, o François Mitterrand, e ele morreu em 96. Né? Mas é aquela coisa, Macron, Mitterrand, até dá pra, né, tudo com M, com né? Agora,
uma notícia... Inclusive, ele morreu 1 ano depois de deixar o cargo, né? Agora, né, aí muita gente, né, já se fala há muito tempo que o Joe Biden já está bastante idoso, que ele já estaria mostrando sinais de senilidade e tudo mais. E aí uma notícia de hoje, dia 8 de fevereiro, tá? O conselheiro especial Robert Hur, ele estava investigando o presidente Joe Biden pela posse de documentos secretos na sua residência. Né? A gente comentou o início disso um tempo atrás, no ano passado. Tá? E ele concluiu que o Joe Biden ele não foi cuidadoso o suficiente ao lidar com esses documentos, porém isso não apresenta sérios riscos à segurança nacional e que Joe Biden ele colaborou completamente com as investigações e tudo mais, que as evidências não estabelecem uma culpa dolosa e que o senhor Joe Biden é um simpático elderly man with a poor memory. O conselheiro especial nomeado para investigar os documentos secretos na casa de Joe Biden disse que ele é um sympathetic, well-meaning elderly man. Basicamente disse, ele é um velhinho simpático que não lembra mais das coisas, não lembra mais onde pôs as coisas, aí ele pôs o documento no lugar errado. Não é uma frase boa de ser relacionada ao presidente da maior máquina militar do planeta, tá? Muito menos em ano de eleição, né? Enfim. Ainda nos Estados Unidos, meu caro Matias, um tribunal de apelações federal, também essa semana, concedeu uma liminar que suspende os efeitos de uma lei na Flórida que impede cidadãos e residentes da China de comprarem imóveis no estado da Flórida. Tá? A lei ela foi aprovada pelo governo republicano da Flórida e quando ele assinou a lei, o Ron DeSantis afirmou que era para proteger os americanos da influência do Partido Comunista Chinês. A liminar ela foi concedida pelo fato de que duas pessoas chinesas que compraram casas na Flórida pouco antes da aprovação da lei solicitaram essa liminar, né, para garantir a compra deles. E o nosso querido Igor Patrick, né, na sua coluna Terra do Meio, ele fez o levantamento de que, além da Flórida, Alabama, Louisiana, Kentucky, Texas, Montana, tá, estão avançando na restrição de compras de imóveis, sejam terras, sejam casas, por chineses, e outros 20 estados, incluindo a Califórnia, estudam impedir a compra de propriedade diretamente por qualquer estrangeiro. Tá? Lembrando que isso não é novidade na história estadunidense, né? Principalmente em relação aos chineses. Então pesquisem sobre por que tem tanto restaurante chinês nos Estados Unidos. Vocês vão se surpreender com os resultados. Porque as pessoas gostam de lo mein. Pois é. Ainda falando... Você não gosta de lo mein? Eu gosto. Ah, tá. Ainda falando de estados governados por republicanos, né, na Dakota do Sul, uma tribo indígena da etnia Sioux baniu a governadora Chris Nowen por conta, né, do posicionamento dela em relação àquela questão da fronteira do Texas e do México que a gente abordou no programa passado. Né? De acordo com o presidente da Oglala Sioux Tribe, o Frank Starr Comes Out, isso é para a proteção dos Oyat, que é a nação, né, ou o povo, e será efetivo imediatamente, que ela está banida das terras da nossa tribo. Ainda em outras notícias dos Estados Unidos, meu caro Matias, a gente vai agora para Michigan, né, já que um júri, tá, condenou por homicídio culposo, né, ou seja, lembrando, culposo é quando não tem intenção, né, ao contrário do doloso, a mãe de um adolescente que matou 4 colegas de escola a tiros em uma escola de ensino médio perto de Detroit, tá? Depois que a promotoria argumentou que a Jennifer Crumbley, de 45 anos de idade,
agiu de maneira negligente, ignorando diversos sinais de alerta de violência e de perturbações de saúde mental do filho dela. Além disso... Que a época do crime tinha 15 anos de idade. Além disso, ela e o marido, que também será julgado, né, deram uma arma para o filho. Aí, como é que você dá uma arma para um adolescente de 15 anos? E além de dar uma arma, levaram ele no stand de tiro. America. Pois é, cara, é surreal isso. Porque isso vai além de qualquer argumento pró-posse de armas, sabe? Ah, não, eu preciso da arma porque eu moro num sítio remoto, preciso de autodefesa. Por que você vai dar uma arma para uma criança de 15 anos? Enfim, o adolescente, né, deu vários sinais de que ele estaria planejando os atos e a mãe dele agora foi condenada. E isso é interessante, isso é importante porque num país, né, como os Estados Unidos, que vive uma epidemia de episódios como esse, e é um país do direito consuetudinário, né, um país do common law, então isso gera um precedente de que outros pais ou guardiões legais sejam criminalmente responsabilizados pelas ações de pessoas sob a responsabilidade deles em geral, caso seja comprovada a negligência. E ainda falando na questão armamentista nos Estados Unidos, a Suprema Corte do Havaí, num caso que vem correndo na justiça desde 2007, no qual um cidadão chamado Christopher Wilson foi apreendido com uma arma sem autorização na cidade de Maui, né, já que ele estava na propriedade de uma outra pessoa, e que essa pessoa acabou acionando a polícia e viu que a arma dele não estava registrada. A Suprema Corte do Havaí, nesse caso, acabou citando, né, um diálogo da série The Wire, no qual o personagem Slim Charles diz que the thing about the old days, the old days, né? Ou seja, a questão em relação aos velhos tempos é que eles são os velhos tempos, numa referência justamente à segunda emenda, né? Que garante, né, a liberdade da pessoa ter a possessão das armas, enfim, e no caso daí também dispara, com perdão do trocadilho, para a Suprema Corte dos Estados Unidos, que vem, né, aumentando, né, os direitos, né, das pessoas que possuem armas, e nas palavras, né, do Todd Edens, né, que escreveu essa peça, isso vai contra o espírito do Aloha também, fazendo justamente uma citação aí à identidade havaiana, né, e também garantindo, né, dentro de um sistema federalista como é dos Estados Unidos, a liberdade de decisão dos havaianos. E lembrando que no Havaí, que roubaram o sinal que era feito pelo Ronaldinho Gaúcho. Sim, né, com o indicativo e o dedão. Roubaram do Ronaldinho esse sinal, que por sua vez tem a ver com o MC Bin Laden, e a gente agora vai falar de Big Brother. Teve um ouvinte que ficou bravo que a gente fez uma brincadeira de Big Brother. Ele disse que ele não espera isso da gente. Bem, não tenha grandes esperanças comigo e com o Felipe. Eu falo isso para minha mãe há muito tempo. E finalmente, nos Estados Unidos, a Boeing verificou que cerca de 50 aviões 737 MAX que ainda não haviam sido entregues estavam com problemas de perfuração na fuselagem, né? E que essa investigação, né, que detectou esse problema, é consequente do acidente recente com o avião da Alaska Airlines, né, na qual uma janela de emergência estourou, né, durante um voo, né, e gerou uma situação de bastante pânico. Nós já tivemos acidentes fatais também com esse modelo de avião, é importante lembrar, né, um na Indonésia e outro na Etiópia, né, aquele da Etiópia, inclusive, salvo engano, foi com mais mortos. Então a Boeing anunciou que fez esse reparo nos aviões que ainda não foram entregues e que vai monitorar eventuais aviões que já foram entregues. Infelizmente não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. Notícia da terça-feira passada, dia 6 de fevereiro.
Tribunal nega imunidade a Trump em caso de fraude nas eleições de 2020. O Donald Trump alegava, né, que, sendo presidente, né, ele teria imunidade, né, por todos os atos ocorridos na sua presidência, relacionados à sua presidência, que é aquela ideia, né, do virtual poder absoluto do presidente, que o primeiro grande proponente foi o falecido juiz da Suprema Corte, o Scalia, né, que foi nomeado pelo Ronald Reagan. E uma Corte de Apelações Federal afirmou que não existe precedente pela história ou pelo texto e estrutura da Constituição para a imunidade a uma pessoa, especialmente depois, né, do seu mandato. Falando de eleições, aqui algumas notícias eleitorais dos Estados Unidos, meu caro Matias. A Nikki Haley, ela na última terça-feira, ela sofreu uma derrota complicada na primária republicana em Nevada, porque ela ficou atrás da opção nenhum dos candidatos. Porque a primeira primária republicana, ela não incluiu Trump, tá? Nas cédulas, né, porque justamente a discussão se ele pode ser candidato ou não, né? O republicano disputou o caucus, né, que é como se fosse uma assembleia, que inclusive terminou agora há pouco, né, e você comentou aqui, né, que ele venceu, né, como esperado. Já o Joe Biden, ele venceu, né, como esperado, as primárias democratas na Carolina do Sul, e a gente mencionou aqui que o Joe Biden estava fazendo campanha, estava se concentrando nisso, porque seria um termômetro do apoio do eleitorado, especialmente do eleitorado afro-americano. Ele venceu em todos os condados, levou 96% dos votos. Então, poxa, uma vitória, né, tratorou. Só que só 4% dos eleitores registrados participaram, o que é 1/4 do comparecimento em 2020. Tá? Em 2020, 16% compareceu. E agora foi apenas 4%. Então, não é uma situação interessante para o Sleepy Joe. Tá? E, finalmente, falando em eleições dos Estados Unidos, né, duas notícias. A primeira delas é que a Suprema Corte está julgando, tá? Ontem, vai continuar amanhã, mas segundo a imprensa dos Estados Unidos, a Suprema Corte vai autorizar que Donald Trump possa participar das primárias republicanas. Né? Lembrando que nós tivemos estados como Colorado, né, que não incluíram ele nas primárias, né, por conta da sua condenação. A campanha dele levou o assunto, inclusive, para a Suprema Corte e ainda não tem um veredito, porém a Suprema Corte, segundo a imprensa dos Estados Unidos, já estaria sinalizando de que vai autorizar a participação dele. E a segunda é que a Taylor Swift anunciou um novo álbum para o dia 19 de abril. Atenção, torcida corintiana. Agora vai. Agora vai. Pois é. Não sabemos para onde, mas vai. E por que nós estamos falando do álbum da Taylor Swift? Porque, né, o Donald Trump, os republicanos já estão aí com a teoria da conspiração de que ela vai virar a campanha, ela vai fazer a campanha em torno do Biden. Que o Super Bowl está armado. Que é tudo uma armação, porque ela fez aquela entrevista em que ela nem citou o Trump, mas ela fez críticas indiretas, digamos assim, ao Trump, aos republicanos e tudo mais. Ela que recebeu álbum do ano, agora no Grammy, e o nosso amigo Jay-Z fez a pergunta... Falou umas verdades. Pois é, fez a pergunta correta. Como é que uma artista ganha mais Grammys na história e nunca ganhou o álbum do ano? Por quê? Qual é o elemento decisivo ali? Porque muita gente falou, né? Vocês vão se meter com o vespeiro aí da Taylor Swift, né? Da Swifters. Meu irmão, eu me preocupo com a colmeia. Entendeu? Não, mas a gente elogiou as Swifts. A gente disse aqui que as Swifts podem decidir a eleição. Mas é que o pessoal se alarmou, assim, né? Mas eu tenho preocupação mesmo com a colmeia. Aí eu não mexo. E eu tuitei
que as Swifts, provavelmente elas são capazes de organizar um comício melhor que muito diretório partidário que tem por aí, viu? Né? E o Jay-Z falou essas coisas quando ele estava recebendo o prêmio do Dr. Dre, né? Que tem o nome do Dr. Dre. Que novamente é o nome de rapper, tipo, o cara chama André, é conhecido como Dre, é o Dr. Dre. É o cubo de gelo. Notícia da quarta-feira, dia 7 de fevereiro. Jornalista chinês com nacionalidade australiana é condenado à morte. O Yang Heijun, de 58 anos de idade, ele foi condenado à morte com a pena suspensa, né? Ou seja, ele não será executado até segunda ordem, enfim. E a ministra de Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, convocou o embaixador da China no país para cobrar explicações. Tá? O Yang, ele residia em Nova York, ele criou um blog com comentários e notícias políticas sobre a China, muitas delas críticas à China. Ele foi preso em janeiro de 2019 em Guangzhou, sob acusação de espionagem, tá? E, repito, ele tem nacionalidade australiana. Então, é a China condenando à morte um cidadão australiano, por isso que nós temos esses protestos. Ali perto, o Exército da Libertação Nacional da Papua Ocidental, né, um dos principais grupos armados papuásios na região da ilha que é dominada pela Indonésia, anunciou essa semana que vai libertar o piloto neozelandês Philip Mertens, que foi tomado como refém em março de 2023, tá? Afirmando que ele está bem e que ele está com saúde e que ele será libertado. Né? Ainda não está claro se teve alguma negociação ou quais termos de uma eventual negociação para esse assunto. No programa passado, né, nós comentamos que um homem japonês, no seu leito de morte, confessou que era o Kirishima Satoshi, né, que era membro, né, de um grupo da esquerda radical que realizou um ataque à bomba em 1974 no Japão, que deixou vítimas, e 1975, desculpem. E ele, no seu leito de morte, confessou que era esse homem, e as autoridades iriam então confirmar. E essa semana saiu a notícia da confirmação. Tá? Ele era de fato o Kirishima Satoshi, e ele passou basicamente 50 anos sem ser preso. Tá? Ele prescreveu? Ele se entregou. Porque não é nem se entregou, né? Ele foi fazer o tratamento de saúde e decidiu confessar quem ele era antes de falecer. E finalmente, no ano passado, a gente comentou que o Japão alterou sua lei, né, permitindo que pessoas trans agora pudessem fazer a mudança nos seus documentos sem precisar passar por um processo de esterilização. E essa semana tivemos o primeiro desses casos, tá? O Sui Takakito, de 50 anos de idade, está agora com os documentos adequados, né? E não precisou passar por nenhum processo em relação à sua integridade física. Também na região do Indo-Pacífico, Tailândia e rebeldes separatistas muçulmanos concordam com um plano de paz. Esse plano de paz foi mediado pela Malásia, né? Você tem uma duradoura, mas pequena, geograficamente pequena, né? Insurgência separatista na Tailândia, bem quase no extremo sul do país, né? Especialmente por guerrilhas muçulmanas desde o início do século XXI. Né? Lembrando que a Tailândia é uma monarquia budista. Mas fica justamente essa região próxima da Malásia, um país de maioria muçulmana. Exatamente. Né? E no caso é o Movimento Nacional Revolucionário Barisan. E a Malásia anunciou esse processo de paz. Tailândia. A Tailândia anunciou esse processo de paz mediado pela Malásia, justamente. Outra notícia tailandesa é que o governo afirmou que vai proibir o uso recreativo da cannabis. Só que tem um detalhe, o uso recreativo da cannabis foi autorizado em março de 2022.
Então não foram nem 2 anos, tá, com o uso recreativo da cannabis. O país afirma que vai tomar essa decisão devido à proliferação de locais para uso recreativo de cannabis, especialmente por turistas, tá? E que isso não teve o impacto econômico esperado. Tá? E aí uma notícia interessante, curiosa e bem diferente é o seguinte, a Índia, né, ela tem algumas ilhas no Oceano Índico e o seu território mais ocidental são as ilhas, né, de Nicobar, tá? E a principal das ilhas Nicobar é a Grande Nicobar, que fica muito mais perto da Indonésia, tá, gente, do que da Índia, justamente por isso que elas são estratégicas, né? E o governo indiano anunciou em 2021, tá, um grande plano de infraestrutura chamado Projeto de Desenvolvimento para a Ilha Grande Nicobar, que inclui um aeroporto internacional, um porto, tá, uma base naval e uma grande usina de energia solar, tá? A ideia é incentivar o turismo, o ecoturismo e também a indústria da logística e garantir a sua importância geoestratégica de defesa. Tá? Essa é a justificativa oficial do projeto, que foi orçado em cerca de 9 bilhões de dólares. E essa semana foi publicada uma carta, tá, assinada por 39 cientistas, endereçadas à presidente da Índia, a Draupadi Murmu, afirmando que esse projeto corre o risco de exterminar, de ser o genocídio, tá, da população Chompen. São cerca de 8 mil pessoas desse grupo que é nativo da ilha e que vivem como caçadores-coletores. Tá? Eles não têm contato com o que a gente chama de civilização, tá? E esses cientistas afirmam que esse projeto de desenvolvimento significaria o extermínio, a morte dessas pessoas. Tá? Quando eu disse que não tem contato com o que a gente chama de civilização, eu estou sendo um pouco radical, né? Você tem algum nível de contato, mas não é a regra, digamos assim. Então, é uma notícia que eu achei bem interessante porque é um local pouco conhecido, pouco comentado, mas que tem uma importância estratégica muito grande. Notícia desta quinta-feira, dia 8 de fevereiro. Zelensky demite comandante das Forças Armadas ucranianas. Aí vamos, né, passar por algumas notícias da Ucrânia, da guerra e também notícias da Rússia. Né? A gente comentou semana passada dessa crise, né, entre o Zelensky e o general Valery Zaluzhny e hoje, ontem, né, tivemos a concretização da demissão, tá, do general, que é um comandante militar muito popular, tanto entre as tropas quanto entre a população. Tá? Segundo pesquisas de opinião, cerca de 90% da população tinha uma visão positiva do general, tá? E o posto será ocupado pelo general Oleksandr Syrskyi, que é o atual comandante do exército ucraniano, tá? Das forças terrestres, e agora ele vai assumir como comandante de todas as forças armadas ucranianas unificadas. Isso inclui o exército, a força aérea, a marinha e as forças de assalto, né, aéreo, tá? O que seriam ali as forças aeromóveis ucranianas, tá? Que são um ramo separado, seguindo a tradição soviética, né, da VDV. Vamos ver qual vai ser o impacto disso, especialmente qual vai ser o impacto disso na necessidade ucraniana de receber dinheiro dos Estados Unidos. Tá? Se essa notícia vai pegar mal nos Estados Unidos, vai pegar mal no Congresso dos Estados Unidos, ou se vai ter um efeito positivo, né? Não sabemos. Tá?
uma coisa muito interessante é que esse general que foi nomeado, o Oleksandr Syrskyi, ele foi o comandante ucraniano na defesa de Bakhmut, onde a Ucrânia foi derrotada. Tá? Então, assim, eu não estou dizendo que ele é um general derrotado, mas ele tem como principal destaque da sua ficha de serviço um episódio não muito favorável para as forças ucranianas. Tá? Em outras notícias, no final de semana passada, a Ucrânia anunciou que afundou uma corveta russa, tá, no Mar Negro, tá, usando drones marítimos, usando drones navais. Também na virada da semana, no dia 3 de fevereiro, uma refinaria de petróleo russa em Volgogrado, né, a antiga Stalingrado, ela foi atacada por drones, causando um grande incêndio e a paralisação das operações dessa refinaria de petróleo. Também no dia 3, um bombardeio ucraniano em Luhansk, né? O oblast ucraniano, parcialmente ocupado pela Rússia, deixou pelo menos 20 mortos, e um bombardeio ucraniano em outra cidade do oblast de Luhansk deixou outras 11 pessoas mortas. Tá? Essa semana tivemos um constrangimento aí, um desencontro. Por quê? O Andrzej Duda, presidente da Polônia, ele estava dando uma entrevista e perguntaram para ele, né, sobre o que ele acha das chances ucranianas na guerra. E ele falou que acredita que a Ucrânia pode sim retomar Donetsk e Luhansk, mas é difícil responder se a Ucrânia vai retomar a Crimeia. E aí ele diz assim, a Crimeia é um caso especial, também por razões históricas. Porque, de fato, se olharmos historicamente, estava em mãos russas na maior parte do tempo. Então ele basicamente falou, olha só, a Crimeia é russa, a Crimeia historicamente não seria ucraniana. Né? O embaixador ucraniano na Polônia rebateu as afirmações do presidente numa rede social, e aí o presidente teve que meio voltar atrás e se corrigir. Né? Ele disse que pelo direito internacional a Crimeia é sim ucraniana e que a Polônia vai apoiar a Ucrânia até o fim, até retomar todos os seus territórios. Lembrando que os poloneses ucranianos têm várias tetas também. Pois é. E aí, meu caro Matias, falando em guerra na Ucrânia, o Grêmio contratou o Duqueiroz. E por que essa notícia está aqui antes que o nosso... Como isso afeta o Grêmio? Como a guerra na Ucrânia afeta o Grêmio, né? Para quem não sabe, isso é um meme, né? Mas por que a gente está falando disso nesse bloco, né? Porque o Vasco, o Clube de Futebol Vasco da Gama, que tem como torcedores mais ilustres... O que eu falei? Clube de futebol. Porque enfim, Clube de Regatas Vasco da Gama, que tem como torcedores mais ilustres Tanguy Bagdadi, Cazé, Casimiro, né? E Marcos Palmeira, que está em todas as novelas do Benedito Rui Barbosa Cinematic Universe. O Vasco é de propriedade de uma empresa chamada 777, que é uma empresa sediada nos Estados Unidos. E o Vasco estava interessado nesse atleta do Zenit, porém... Que é lá do meu bairro. É do Butantão, do Queiroz. O do Queiroz, achei que era o Zenit. Não, o Zenit o Zenit da Vila Gomes. E o Vasco estava interessado nesse atleta. Chegaram a fechar o negócio, só que a empresa que controla o Vasco teve que vetar o negócio, porque o Zenit de São Petersburgo... E a gente... Que é o time do Putin, inclusive. É o time do Putin. Que não gosta de futebol, mas diz torcedor do Zenit. E nós temos 2 fronteiras invisíveis do futebol sobre a história da Rússia e a história do futebol na Rússia. O Zenit é o time da Gazprom, que é a estatal de gás russa. E se a empresa que controla o Vasco comprasse esse jogador, ela estaria sujeita às sanções dos Estados Unidos. Então eles tiveram que vetar o negócio e o jogador foi pro Grêmio. Tá? Então, como a guerra na Ucrânia afeta o Grêmio? E o nosso Tanguy postou, né, que hoje 2 das minhas paixões, geopolítica e Vasco da Gama, se juntaram. Foi péssimo, não recomendo. Pois é. E uma outra, né, uma coisa pra gente, né, um dia, quando Fronteiras voltar,
o Schalke 04, que é um tradicional clube de futebol alemão, corre o risco de precisar ser refundado, porque ele era patrocinado justamente pela Gazprom. Com a invasão da Ucrânia, o contrato foi encerrado, o clube ficou basicamente sem dinheiro, caiu para a segunda divisão, está com risco de cair para a terceira divisão, com as contas sem serem aprovadas. Já é regionalizada, né? Isso, já é regionalizada. Na Alemanha só tem 2 divisões nacionais, porque tem muito clube de futebol. Só que tem o problema que o balanço do clube não fecha. Então, se ele for rebaixado da segunda divisão e com esse balanço atual, ele corre o risco de precisar ser refundado. Tá? Então, também tem a ver com a guerra na Ucrânia. E aí outras... Eu só fui confirmar, a terceira ainda não é regionalizada. Antigamente eram só as 2 primeiras. Eu também... Não, eu que acabei... Você me induziu ao erro. E outras 4 notícias é que os partidos de oposição da Hungria realizaram uma sessão simbólica no parlamento para votar a adesão da Suécia à OTAN. Só que o partido governista, o Fidesz, que tem a maioria, boicotou, né, o voto, consequentemente não adiantou de nada, porém, né, o Viktor Orbán ele vai usar isso para, né, conseguir alguma vantagem em troca dessa aprovação. Nessa semana tivemos uma manifestação pequena, tá, de esposas de homens convocados a lutarem na guerra em Moscou, tá, e que resultou em diversas prisões, tanto das manifestantes quanto também de repórteres que cobriam a manifestação. Outra notícia ligada à economia russa é que os investidores neerlandeses que tinham ações na empresa Yandex, né, que é um dos principais buscadores russos e que também tem diversos aplicativos na Rússia, são da Yandex, como por exemplo entre aspas, o Uber da Rússia é Yandex, é muito utilizado na Armênia, inclusive eu tenho uma conta no Yandex, eu usei, então assim, se o pessoal do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Departamento de Tesouro tiver, eu precisava só pegar um carro, tá gente, foi só isso. Enfim, os investidores neerlandeses venderam as suas ações para controladores russos, tá? Um negócio no total de 5,2 bilhões de dólares, e agora a empresa será 100% russa. E finalmente, Oleg Kononenko estabeleceu o recorde de permanência no espaço sideral. Tá? Superou a marca de 878 dias, 11 horas, 29 minutos e 48 segundos, que havia sido estabelecida pelo seu antecessor e compatriota Gennady Padalka. Tá? O Kononenko está na Estação Espacial Internacional desde setembro. Tá? Ele tem 59 anos de idade, está na sua 5ª missão no espaço e somando ele, quando voltar dessa missão, que está prevista para acabar em setembro, ele terá passado dos 1.110 dias no espaço. Então, assim, é muito tempo, tá? E num espaço bastante restrito, inclusive, tá? Então, assim, é um confinamento a Estação Espacial Internacional. Então, tá aí. Parabéns para ele, e isso acaba sendo um símbolo, né, um símbolo da humanidade, né? Ainda tenho esse resquício otimista, né, de que a exploração espacial são as adversidades do espaço que vão unir a humanidade contra essas disputas mesquinhas no nosso pálido ponto azul, já diria Carl Sagan.